Olá, meu amado, nós estamos trazendo algumas palavras do coração de Deus para o seu coração. E hoje eu gostaria de convidar você a ler no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 em diante. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele e ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amados, que palavra maravilhosa aos nossos corações este texto de João no capítulo 21, da experiência tremenda de restauração da vida de Pedro. Vocês sabem muito bem que Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, por várias vezes, se destacou no colégio apostólico por causa da sua sabedoria, muitas vezes por causa da sua intrepidez e muitas vezes também por causa do seu potencial de liderança. Você também lembra de uma situação quando Jesus foi preso e que Jesus foi levado para a prisão e Pedro foi arguido por 3 vezes a respeito de ser seguidor de Jesus e por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Quantas vezes, amados, nós no nosso dia a dia tomamos as mesmas atitudes de Pedro? Nós condenamos a Pedro quando ouvimos a respeito dessa história, um homem tão próximo de Jesus, negar Jesus por 3 vezes no momento em que Jesus mais precisava dele. É exatamente isso que muitas vezes fazemos. Negamos a Jesus diante dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, da nossa sociedade onde nós estamos inseridos. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já havia dito a Pedro que o inimigo iria cirandar na vida de Pedro. O inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não há nada de bom nos propósitos de Satanás para as nossas vidas. Há muitas pessoas que aceitam os propósitos do diabo em suas vidas, mesmo sem entenderem tudo. Permitem que o inimigo cirande na vida deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, tempos depois, onde todo esse processo se passou, da negação por 3 vezes de Pedro, e aí em seguida a crucificação de Jesus, e depois a ressurreição de Jesus, e aqui Jesus, ele reencontra Pedro junto ao mar da Galileia. E ali, meus amados, Jesus vem com uma palavra de restauração para Pedro. Jesus nos ama. Jesus tem um propósito grandioso para a vida de cada um de nós. O homem pode nos deixar de lado, pode nos desprezar, mas jamais Jesus. Para qualquer pessoa que se perguntasse, depois do que Pedro fez, provavelmente todos diriam: Pedro perdeu a oportunidade e Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e agora o ministério de Pedro estava acabado. No entanto, nós vemos aqui o poder restaurador
o amor incondicional, amor ágape, incondicional de Jesus por cada um de nós, e aqui especificamente por Pedro, Jesus o reencontra. E assim como ele negou 3 vezes a Jesus, aqui nós vemos, por 3 vezes, Jesus perguntando para Pedro se ele o amava. E como Pedro sabia que Jesus, ele não poderia enganar, a resposta de Pedro, as 3 vezes, foi da seguinte forma: tu sabes que eu te amo. E Jesus reafirma o ministério de Pedro, do propósito que Deus tinha para a vida de Pedro. Então apacenta os meus cordeirinhos. Na segunda vez ele pergunta, e Pedro, talvez até pensando assim, será que Jesus não está acreditando em mim? Ele diz, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez diz, pastoreia as minhas ovelhas. E em seguida, Jesus pergunta pela 3ª vez, Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, não é? E pela 3ª vez ele respondeu, pela 3ª vez, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse, apacenta as minhas ovelhas, cumpre o teu ministério. Talvez por algum motivo, nesse fim de ano, você está entristecido, decepcionado com alguém, ou com você mesmo. Mas eu quero lhe dizer que, assim como aconteceu com Pedro, nessa noite essa palavra é para você. É uma palavra de restauração. Nesse dia, diante do mar da Galileia, houve uma restauração do ministério de Pedro. Pedro já havia desistido, provavelmente, de ser quem ele projetou, e o que Jesus projetou para ele do que ele imaginava que Jesus projetou para ele durante 3 anos. Mas Jesus chega aqui e restaura por completo. E da mesma forma eu quero dizer para você, Jesus está restaurando a tua vida, o teu coração. Jesus está restaurando por completo o teu ministério. E somente se levante, glorifique o nome do Senhor e diga para o Senhor, como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus te abençoe.